A graça e a paz de Jesus, igreja. Amém? Amém. Melhorou. Vocês estão meio dormindo hoje. Não sei o que está acontecendo com vocês hoje. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 6, e nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Marcos, agora ainda no capítulo 6, mas a partir do versículo 30, nós retomamos de onde nós paramos na última semana. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Uma das coisas boas de pregar em série é que você sempre sabe o que você vai pregar na próxima semana. Então, o povo já sabe. Aí o povo vem aqui, de vez em quando alguma coisa muda, aí você pede para abrir um livro diferente, as pessoas até olham assim, o que está acontecendo? Né? Mas a gente continua hoje em Marcos capítulo 6, e eu creio que todos acharam, Marcos 6, 30, e diz assim a palavra de Deus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Isso exigiria de nós 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor venha a falar conosco através da Sua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que a exposição da Sua palavra traga grande glória para o Teu nome e venha alimentar, abençoar, transformar o Teu povo. Deus, que o Senhor venha entregar hoje, nessa noite aqui, Jesus, o nosso pão da vida, e alimentar o Teu povo. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos sempre entender uma coisa. A Bíblia ela não é uma coleção de histórias sem conexão umas com as outras. Porque nós temos uma tendência, por causa dos subtítulos que nós temos na Bíblia. Por exemplo, se você está com a sua Bíblia aberta aí, se você tem uma NVI, que foi a versão que eu li, está escrito aí, a primeira multiplicação dos pães. E uma tendência que existe em nós, é a mesma tendência que existe nos meus filhos. Por exemplo, quando eu peço para a Sofia ler, todos os dias a gente vai para a escola, e é o nosso momento de ter tempo devocional juntos. Enquanto eu dirijo, ela lê a Bíblia para mim, e depois nós discutimos a Bíblia. E eu faço sempre 2 perguntas para ela. O que o texto está falando? E o que ele está falando sobre isso? Ou, o que ele falou? E como você entende do que ele está falando? E nós vamos discutindo isso, mas ela tem a tendência sempre ela lê
ela vê um subtítulo, ela lê aquela parte até o próximo subtítulo. Papai, acabei a história. Ela quer dizer o seguinte: eu acabei essa passagem, eu acabei essa perícope. Mas ela tem a tendência, como toda criança, de particularizar as coisas. Você separa as coisas e você vai lendo por pedacinhos, sem ter a capacidade ainda de colocar e conectar essas coisas. Mas nós não podemos fazer isso com a Bíblia, jamais. Uma vez que nós lemos alguma coisa na Bíblia, a nossa pergunta sempre vai ter que ser: como esse texto que eu acabei de ler se conecta com o contexto geral? Ou talvez de uma outra forma, a mesma pergunta: como o que eu acabei de ler, ele está relacionado com o que veio anteriormente? Nós precisamos aprender a estudar a Bíblia corretamente, porque senão nós perdemos a majestade do que o texto está nos ensinando. Se você estava aqui nas últimas semanas, né, se você faz parte daquele grupo que tem a escala toda semana, não semana sim, semana não, essa última semana nós terminamos a história, nós falamos sobre Herodes, sobre o banquete que Herodes havia dado, e nós falamos sobre a dúvida de Herodes e toda aquela passagem, e o final de tudo isso é a morte de João Batista. Mas antes disso nós falamos, se você se lembra ainda no capítulo 6, a partir aí do versículo 7, ou 6b, nós temos Jesus enviando os apóstolos. E aí então nós temos o envio dos apóstolos, aí nós temos a morte de João Batista e a vida de Herodes, e aí no versículo 30, como eu já expliquei anteriormente, nós temos a volta dos discípulos agora e a multiplicação dos pães. Então todo esse texto ele está entrelaçado, está ligado, e Marcos faz muito isso. Então, se nós perdemos a visão do que está acontecendo, se você perde a visão do que veio anteriormente, do que Marcos está tentando fazer, ou pelo menos não se perguntar, tá bom, qual que é a função desse texto nisso aqui, o que isso aqui quer dizer, e como se conecta com o resto, você perde a majestade do texto. Então a primeira pergunta que fica para nós é: qual é a função desse texto nesse contexto? E se você se lembra, na semana passada, nós falamos sobre a dúvida de Herodes e do banquete de Herodes. E se você se lembra bem do que foi dito, você lembra que Herodes, ele está fazendo seu aniversário, ele decide fazer uma festa, e ele decide chamar as pessoas importantes, pessoas de influência, pessoas que têm autoridade, para fazer uma festa no seu palácio, no seu palácio luxuoso, cheio de pompa, com muita luxúria, uma festa onde existe muita bebida, dança, comida. Então nós vemos que tudo aquilo vai sendo feito, mas o final da festa, o final do banquete de Herodes, é sempre o mesmo, para todos os banquetes do mundo. O final é tristeza e morte, porque o texto nos fala que no final de tudo isso aqui, João Batista é decapitado, a tristeza, a morte. Então o final do banquete de Herodes, ou dos banquetes de Herodes, sempre vai ser tristeza e morte. O texto está nos mostrando claramente que os banquetes de Herodes, que os banquetes do mundo são incapazes de nos preencher, são incapazes de nos satisfazer, por mais luxuosos, por mais que eles sejam pomposos, por mais que as autoridades estejam lá, um monte de gente importante, feito nos palácios, aquilo que faz o nosso olho brilhar. Mas Marcos vai deixar muito claro que aqueles banquetes são incapazes de preencher o nosso coração, e o final deles é a tristeza e a morte. Mas o que ele não quer que você perca de vista é o contraste entre o banquete de Herodes e o banquete de Jesus. Porque Jesus agora, talvez você não tenha percebido isso na leitura, mas Jesus está dando um banquete agora. Só que o banquete de Jesus é completamente diferente do banquete de Herodes. O banquete de Jesus, ele não é um banquete para os ricos, para os importantes, para as celebridades. O banquete de Jesus não é um banquete feito nos palácios, com pompa, com luxúria, com meninas dançando. O banquete de Jesus é feito no deserto, e ele chama
todos aqueles que querem, todos aqueles que têm fome, venham a mim. Então o banquete de Jesus é aberto para todos, e diferente do banquete de Herodes, o banquete de Jesus é o único banquete que sacia para a eternidade. É o único que preenche a nossa alma, é o único que é capaz de alimentar, de fato, a nossa vida, diferente do banquete de Herodes. E ele é o único que é capaz não apenas de alimentar fisicamente, mas espiritualmente para a eternidade. Então, Marcos não quer que você perca isso de vista. Os banquetes do mundo, os banquetes de Herodes são incapazes de te preencher. Você pode participar dos melhores banquetes, você pode ir nas melhores festas, você pode ser a pessoa mais importante, andar com gente importante, no meio de palácios, no meio da riqueza e da pompa, e ser uma pessoa vazia. Mas se você tem Jesus, você pode estar no meio do deserto, e você tem comida que te sustenta para a vida eterna, porque Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira comida. Então, nós não podemos perder isso aqui de vista, mas a partir do versículo 31, o texto vai nos dizer, havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. É interessante, de novo, lembra do contexto. O que está acontecendo? Jesus os havia enviado, de 2 em 2, vocês vão pregar o evangelho, e eles envia eles, e eles voltam aqui no versículo 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. É interessante aqui, eu já disse isso, já notei isso nesse texto, que eles voltam e relatam tudo aquilo que eles haviam feito e ensinado, mas eles não voltam para Jesus, Jesus, 5.000 pessoas aceitaram, Jesus, aqui a gente foi lá, e essa multidão veio atrás. Eles não vêm falar dos seus resultados, eles vêm falar o que eles fizeram, como eles foram fiéis àquilo que eles foram ordenados a fazer. O nosso chamado, igreja, o seu chamado, o meu chamado, não é ser frutífero, é ser fiel. Os frutos vêm do Senhor, e Ele dá se Ele quiser. E eu me lembro muito bem da história ou da vida de Isaías, e todos vocês conhecem a vida do profeta Isaías. Isaías é chamado por Deus com aquela visão magnífica no capítulo 6 do seu livro, e ele vê a glória de Deus e os serafins se cobrindo na presença de Deus por causa da santidade do Senhor, e Deus pergunta, quem irá por nós? Quem enviarei? E Isaías fala, eu, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. E aí Deus fala para ele basicamente qual que vai ser a missão dele. Então vai pregar para um povo de dura cerviz, vai pregar para um povo de coração obstinado, vai pregar para um povo que você vai pregar e não vai te ouvir. E você conhece a vida de Isaías, porque ele vai pregar a vida inteira e nada acontece, nada muda, e no final, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio, ele vai ser um mártir, ele vai morrer por causa da sua pregação. E ele passa a vida inteira pregando, sendo fiel a Deus, sem fruto. Sem fruto. Mas o nosso problema é que muitas vezes, se Deus chega para nós e fala assim, tá bom, então vai você e prega a minha palavra. Mas eu vou te avisar uma coisa, você vai pregar, domingo após domingo, e as pessoas não vão te ouvir. Aqui ou lá acontece alguma coisa, alguém entende aquilo, Deus abre o coração e transforma alguma vida. Mas se o nosso chamado não é para sermos frutíferos e sim fiéis, isso não pode importar para nós. Nós vamos continuar pregando o evangelho com fidelidade, mesmo que eles não ouçam. Nós temos tantas outras histórias como Jonathan Edwards, talvez a mente que já andou nessa terra. Ele pregava, e ninguém ouvia. Mas o que mantém esses homens continuando pregando a verdade? Eles entenderam uma coisa, o nosso chamado é ser fiel e não frutífero.
Então eles voltam para Jesus, e aí depois de tudo isso, de voltarem para Jesus, eles estão tão cansados, e o ministério é tão difícil e tão pesado, que eles não têm tempo para comer, e Jesus sabe disso, Jesus sabe que eles estão cansados, e o próprio Jesus fala: vamos então ter tempo a sós, vocês precisam descansar. O que isso quer dizer para mim, para a sua vida? Como isso se traduz para mim, para você? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar a sós com Jesus, no meio da nossa vida louca, nesse monte de coisa que nós fazemos, no meio das nossas tarefas, nós muitas vezes negligenciamos o estar a sós com Jesus. Aí a pergunta para você é: quanto tempo você gasta de oração e de Bíblia todos os dias? Quanto tempo você gasta sobre o seu joelho? Você não precisa responder. Essa é a pergunta que aterroriza qualquer pregador, qualquer pastor. Algumas perguntas: essa? Como que tem sido sua vida de oração? Como tem sido sua vida de Bíblia? E aquela outra: quem já leu a Bíblia inteira? Jesus amado. É quase um infarto perguntar uma coisa dessa. Mas o que Jesus não está nos falando aqui é que no meio dessa loucura, principalmente nós vivendo nesse país, a gente vai entrando no ativismo, e no full time, no more time, no part time, e vai indo, não tem tempo para nada. Rodrigo, não estou tendo tempo nem para comer, quem dirá para Jesus? Esses dias eu estava nesse retiro com pastores, e é engraçado que nós temos um tempo que nós separamos, e realmente a gente fica quieto na presença de Jesus, cada um para o lado lá, e a gente separa um tempo para você fazer nada, só ficar quieto na presença de Jesus e ouvir a voz de Deus. E aí um dos pastores, um dos relatos foi o seguinte: o que Jesus falou para você? Aí foi, né, a gente compartilha isso, um deles vai compartilhar isso. O que Jesus compartilhou com você? Quanto tempo, hein? Muitos de nós têm andado assim. Se a gente parar para ouvir Jesus, vai para casa agora e para ouvir Jesus, o que Jesus vai falar para você? Se você encontrasse com Jesus agora, e parasse para ouvir Jesus, o que Ele falaria para você? Talvez alguns de nós ouviriam isso de Jesus: quanto tempo, hein? Nós caímos no ativismo, nós vamos entrando nessa loucura que é a vida da América, esquecendo que nós não podemos fazer nada se não for por Ele. Não tem força em nós, não tem capacidade em nós. Nós vivemos nessa arrogância de achar que nós somos capazes de fazer as coisas na nossa própria vida. Não é você que se sustenta, meu irmão. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Quem dá saúde para você trabalhar é o Senhor. Quem abre porta é o Senhor. Quem vai à sua frente é o Senhor. Quem dá sabedoria é o Senhor. É tudo o Senhor. Se não é a graça do Senhor na sua vida, você nem da cama sai de manhã. É o Gustavo passou um perrengue essas semanas aí. Sai da cama, Gustavo, se Jesus não deixar. Sai não sai, é tudo graça, e nós então entramos nessa vida louca, achando que nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, todos os dias, se eu não levantar e orar ao Senhor, e principalmente para vir pregar a palavra de Deus, quem sou eu para pregar a palavra de Deus, achando que eu sou capaz de fazer alguma coisa por mim mesmo? Ai de mim se não levantar e pedir: Deus, transforma esse monte de palavra, de ideia, numa pregação, porque eu não tenho nada para entregar para o seu povo. Porque quem transforma esse monte de palavras, esse monte de coisa, essa palestra, numa pregação é o Senhor, porque fora disso é só uma palestra. Se o Espírito Santo não agir, é só palavra lançada ao vento. Mas Ele transforma. Então nosso chamado é estarmos aos pés de Jesus constantemente, porque é Ele que vai nos alimentar, e é Ele que vai nos renovar, e é Ele que vai nos dar força para seguirmos na nossa vida ministerial, em todas as áreas dela. A partir do versículo 34, ele diz um negócio que é muito interessante, e esse texto todo, aliás, é uma história muito interessante, porque nós olhamos para esse texto, e olhamos para esse relato da multiplicação dos pães, e nós não entendemos a profundidade desse texto. Por que nós não entendemos a profundidade desse texto? Porque nós olhamos para esse texto aqui: Jesus multiplicou os pães, toca o barco, o que tem de mais nisso? Aí nós temos aqueles sermões, e você já deve ter escutado um sermão nesse texto, porque eu já escutei vários. E via de regra, o sermão nesse texto é aquele sermão assim como Jesus multiplicou os pães, Ele vai multiplicar os pães para você.
que Jesus já está multiplicando. É só eu perguntar e falar com você por 2 minutos, eu vejo como é o agir de Deus na sua vida, como tem multiplicado os pães na sua casa, porque nada tem faltado. A nossa vida é um milagre, mas não é isso que o texto está querendo nos ensinar. E talvez alguns de vocês não saibam, mas esse é o único milagre de Jesus que é relatado nos 4 evangelhos. Vocês sabiam disso? Esse é o único milagre de Jesus que você vai encontrar nos 4 evangelhos. Por quê? Por causa do impacto, da profundidade e da importância do que Mateus, Marcos, Lucas e João estão querendo ensinar através desse milagre. Mas aqui no versículo 34, então, ele vê essa grande multidão e ele tem compaixão delas. Por quê? Porque são como ovelhas sem pastor. E é interessante que isso aqui, ele vai nos remeter ao Antigo Testamento. Porque Moisés, ele tem um momento que ele olha para Israel e ele fala exatamente isso. Senhor, eles são como ovelhas sem pastor. E ele ora a Deus, Deus levanta um pastor para esse povo. E Deus, ele faz uma promessa para Moisés: eu vou levantar um outro líder como você, um novo Moisés, um novo profeta. E daí vai nascer então a expectativa messiânica em Israel, que Deus vai levantar um profeta como Moisés, um novo Moisés. Mas nós não podemos perder de vista as similaridades com Moisés e Jesus, porque Jesus é o novo Moisés. Jesus é aquela pessoa de quem ou para quem Moisés apontava. Moisés, ele era um tipo de Cristo que apontava para Jesus. Jesus, então, é o cumprimento, ele é o verdadeiro Moisés. Por que ele é o verdadeiro Moisés? Se você não entendeu ainda esse texto e viu que esse texto está apontando para o Êxodo, você está perdendo aquilo que Marcos está querendo nos dizer. Porque ele está mostrando basicamente que Jesus é aquele que fez exatamente aquilo que Moisés fez. Assim como Moisés ensinou a palavra de Deus ao povo no meio do deserto, Jesus está ensinando a palavra de Deus ao povo no meio do deserto. Assim como Moisés deu ao povo o pão que desce dos céus, Jesus é o pão que desce dos céus, é Jesus quem alimenta com o verdadeiro pão dos céus. Assim como como Moisés tira o povo de Deus do Egito, da escravidão, com grandes milagres, atravessando o mar, no Êxodo. O Êxodo era só um símbolo que apontava para o verdadeiro e único Êxodo do nosso Moisés, o verdadeiro Moisés, porque é ele que faz com grande poder a maior bênção, o maior milagre de toda a história, que é a nossa salvação. É ele que vai para a cruz, é ele que suporta a ira de Deus, mas ao 3º dia, ele se levanta, porque a morte não pôde retê-lo. E porque ele fez isso, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Nós andamos então em procissão, seguindo o verdadeiro Moisés, saindo da terra de escravidão, do reino de Satanás, e agora nós estamos a caminho da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, porque o verdadeiro Moisés, o nosso Moisés, ele veio. Então, assim como Deus usou Moisés, Deus agora está usando Jesus, que é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E é interessante no versículo 34 ainda aqui, que ele fala que Jesus, ele olha para eles e são como ovelhas sem pastor. Mas ele fala uma coisa que é muito interessante, quando ele olha, o que ele começa a fazer? Ele olha, ele tem compaixão. O que Jesus faz agora para eles? Um monte de milagre, ele começa a fazer um monte de milagre. É isso que Jesus faz? É isso que Marcos fala? Não. Como que Jesus demonstra compaixão para o povo? Ensinando a palavra. Jesus, ele vai demonstrar compaixão, e note uma coisa, desde o capítulo 1, a ênfase que Marcos dá no ensino da palavra. Jesus veio para ensinar, Jesus veio para pregar. Vamos aos povoados, para que lá também eu pregue, porque para isso que eu vim. Agora o versículo 34, capítulo 6, ele tem compaixão do povo, e o que ele vai fazer agora com o povo?
é ensinar a palavra de Deus. Os milagres, meus irmãos, os milagres são uma consequência de andarmos com Jesus. Os milagres não são um fim em si mesmo. Os milagres são apenas placas que apontam, que atestam a veracidade de tudo aquilo que Jesus está fazendo, falando, olha, eu sou, e tudo que ele ensina. Os milagres são apenas para atestar que tudo aquilo que ele está ensinando é verdade. Os milagres servem então como prova da veracidade do ensino de Jesus. Eles não são um fim em si mesmo, e existe uma coisa muito errada com a igreja hoje, que procura Jesus por causa dos milagres. Jesus faz milagre, Jesus faz milagre, Jesus faz milagre, e nós sempre temos uma multidão, ainda hoje na igreja, buscando Jesus por causa de milagre, mas todas as vezes que a multidão recebeu os milagres, ela recebe milagre e vai embora, e não tem mais nada com Jesus, porque eles só queriam o que Jesus podia fazer, e não quem ele era. Eles não vão voltar por causa daquilo que ele ensina. Então, é muito importante entender isso. Por que a ênfase de Jesus e a ênfase do ministério da pregação da palavra tem que ser o ensino da palavra? Porque Jesus, ele quer lidar com aquilo que é central, aquilo que é prioridade na nossa vida. Porque todo o resto é periférico e passageiro. Jesus quer lidar com aquilo que é eterno. Jesus, ele quer transformar a sua vida pela eternidade. Ele não quer fazer um milagre para fazer sua vida mais confortável e solucionar um problema hoje. Que ele pode fazer isso, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que ele pode. Que ele tem poder, ele tem. A questão é, por que ele está permitindo você passar pelo que você está passando hoje? Porque ele tem um propósito. E talvez o milagre não vai chegar. Muitas vezes ele chega, mas talvez ele não vai chegar. E se ele não chegar? É porque Deus tem um propósito na sua vida, porque o amor de Jesus, ele não é provado na sua vida nos milagres. Ele te ama, e ele prova isso na cruz. Na cruz. É na cruz que ele mostra que não importa o que você passe, não importa o que aconteça com você, eu te amo, e eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. Então, se o milagre chegar, glória a Deus; se o milagre não chegar, glória a Deus. Se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus. Ele continua sentado no trono, e se ele não fizer, não foi por falta de poder, não foi por falta de vontade, é porque Deus tem um propósito na sua vida, que é te transformar à imagem de Jesus. Deus vai te transformar, Deus vai me transformar. Então Jesus, ele quer lidar primeiro com aquilo que é central e eterno, para depois lidar com o que é periférico e passageiro na nossa vida. Os milagres podem vir, mas você entendeu qual é a função do milagre? Você entendeu quem é Jesus? Aí no versículo 36, depois de um dia inteiro de pregação de Jesus, interessante isso, porque se você acha que eu prego muito, você tinha que conhecer Jesus. Ele começava de manhã e até a noite. O apóstolo Paulo também não é muito de ajudar muito, porque ele começava de noite e até do outro dia de manhã. Você quer falar de vigília com o apóstolo Paulo? Você tem que tomar cuidado para não ser como eu te cuido dormir na janela, porque a queda pode ser mortal. Mas eles chegam depois de ouvir tudo aquilo. Imagina agora os discípulos, eles estão cansados, não tiveram tempo para comer, passaram o dia inteiro pensando que, nossa, hoje nós teremos nosso dia de folga, o nosso dia de curtir Jesus, nosso dia de estarmos com o mestre, de sermos alimentados, de sermos pastoreados, de sermos cuidados. É mais ou menos dia de folga de pastor. Hoje vai conseguir fazer isso, vou conseguir fazer isso, colocar isso aqui em dia. Dá até 8 horas da manhã para você ver. Já muda tudo. E aí eles estão frustrados, porque eles agora veem tudo isso, está o dia inteiro Jesus ensinando para eles, e eles ali já nervosos, não comeram nada, estão cansados, os caras já estão estressados. Aí eles chegam para Jesus e falam o que para Jesus? Jesus manda embora.
manda embora. E aí o texto vai nos dizer aqui que eles dão uma razão para Jesus mandar embora. Jesus, você não põe num lugar deserto, a gente está aí, não tem onde comprar comida, etc. Manda o povo embora. Como se parecesse o quê? Que eles estão preocupados com o povo. Pode ser que eles estejam mesmo, mas o quanto deles, do cansaço deles, do estresse deles está envolvido nessa resposta. Jesus manda embora. Chega hoje, né, Jesus? Já deu. E aí, como sempre Jesus ele responde com aquelas respostas que a gente nunca espera de Jesus. Porque a gente sempre fala com Jesus, a gente fala, Jesus, e aliás a gente chega igual vocês já perceberam que todas as vezes os apóstolos chegam para Jesus e falam o que ele tem que fazer? Eles querem falar para Jesus, Jesus, você tem que fazer isso. Querem ensinar Jesus o que ele tem que fazer? E aí Jesus sempre vai responder eles contrário do que eles estavam esperando. Ele fala assim, não, deem vocês mesmos alguma coisa para eles comerem. Você consegue imaginar os apóstolos agora? Um olhando para a cara do outro, e falando assim, Jesus, eu não sei se o senhor percebeu ainda, tem que ter muita paciência para andar com Jesus, gente, porque ele não é fácil também, né? Ô Jesus, eu não sei se o senhor percebeu ainda, mas a gente não comeu nada o dia inteiro, não é porque a gente está de jejum, não deu tempo nem de parar no McDonald's, porque o Senhor não tem jeito, a gente não tem o que comer, Jesus, é por isso que ninguém comeu aqui hoje, é por isso que você está mandando embora, então a gente vai alimentar eles com o quê? O que você quer que a gente faça com eles? Você consegue imaginar? Lembra da mulher com fluxo de sangue, né? Os caras já ficam nervosos com Jesus. Ô Jesus, você parou por quê? Eles estão sempre nervosos, porque eles nunca entendem Jesus. Essa é a nossa... Eu estou falando deles, mas eu estou apontando para nós. Porque a gente é desse jeito, mas a gente nunca entende o que Jesus está fazendo, e a gente começa a ficar estressado com Jesus. Ô Jesus, você não está vendo essa situação aqui, não? O que você está fazendo, Jesus? Jesus não vai fazer nada? A gente é igualzinho a eles, gente. Porque a gente não entende o que Jesus está fazendo. A gente faz a mesma coisa. Agora, o nosso problema é o mesmo problema deles. Qual que é o problema deles? Nós sempre estamos olhando para as circunstâncias, como eles. Porque o problema todos deles aqui é que eles estão sempre olhando para a circunstância e não para Jesus. E não para Jesus. Jesus sempre nos chama, olha para mim, e não para as circunstâncias. Mas a gente sempre olha para as circunstâncias e não para Jesus. E o problema aqui de toda essa passagem, se você prestar atenção, a resposta deles, no versículo 37, é o quê? Isso exigiria 200 denários. E talvez você não saiba quanto seja 200 denários, mas um denário era o que um trabalhador comum braçal ganhava em um dia de trabalho. Deixa eu colocar isso em termos americanos para nós agora. A maioria de nós tem um trabalho comum que ganha basicamente o salário de um trabalhador braçal comum. Vamos colocar aí que um trabalhador braçal comum ganha aí $150 por dia. Eles estão falando o seguinte, ô Jesus, isso aqui é dinheiro para 200 dias de trabalho, para a gente conseguir um pedacinho de pão para cada um. Então, nós temos duas coisas, e a resposta aqui vai envolver dois problemas, dinheiro e pão. Devemos gastar tanto dinheiro em pão? Agora, o que você não pode perder de vista, de novo, é o contexto. O contexto é importante. Jesus havia enviado eles para pregar a palavra. E Jesus havia dado ordens expressas. Vocês não levem o quê? Dinheiro e pão. É lógico, tem mais coisa, ele não leva nada, basicamente. Mas expressamente ele fala, vocês não levam dinheiro e pão. Não levem dinheiro e pão. E se você quiser conferir, está lá no versículo 8. Essas instruções de Jesus. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro. Nem dinheiro. Agora aqui a resposta deles é qual? Jesus, nós não temos dinheiro e nem pão.
E Jesus sabia muito bem disso. O que Jesus quer ensinar com eles? O que Jesus está fazendo com eles aqui? Por que Jesus fala para eles darem para eles? Se lembre, versículo 30 que nós acabamos de ler, eles voltam relatando tudo aquilo que que eles haviam feito e ensinado. Como Jesus, olha, o Senhor mandou a gente não levar nada, e não faltou nada, não faltou dinheiro, não faltou o pão, não faltou lugar de ficar, o Senhor cuidou da gente, deu tudo certo, Jesus. Isso é no começo da manhã. No final do dia, Jesus fala, deem para eles aí dinheiro e pão. Como assim, Jesus? A gente não tem nada, nem para a gente. Por que Jesus faz isso para eles? Porque Jesus está querendo que eles continuem a missão que eles começaram. O chamado dele não mudou para eles desde que ele enviou eles. Qual foi o chamado? Confiar nele. É por isso que ele manda dar para eles o pão. Dá para eles o pão. Ele está chamando e provocando eles a entender que a missão deles não acabou e ela continua. E é um chamado para continuar confiando e olhando para ele. É isso que Jesus está fazendo aqui. E eles ainda estão olhando para pão e dinheiro, eles acabaram de voltar relatando que não faltou pão, não faltou dinheiro, não faltou nada. E agora, eles estão preocupados de novo. Mas como que isso afeta a sua e a minha vida? Desse jeito, porque de manhã, às vezes a gente está desse jeito, de manhã a gente recebe uma bênção. E Jesus multiplica, e Jesus faz, e Jesus acontece, e a gente louva a Deus, que maravilha, e dá testemunho. De repente, à tarde vem uma tribulação, aí a gente já está como, Jesus, o que eu vou fazer? Você não está vendo isso? Como que mexe com a gente? Mas eu acabei de fazer um monte de coisa, e você estava acabando de me agradecer, você já está agora cheio de dúvida de novo. Vocês acabaram de voltar da missão e viram os milagres que eu fiz através de vocês, vocês estão duvidando do que vai acontecer agora, vocês não sabem, vocês continuam olhando para as circunstâncias. Jesus então está chamando eles para confiar nele, quando não tem nada para ver, porque eles não têm nada para se agarrar, não tem nada para ver, e eles têm até bons argumentos. Por que eles têm até bons argumentos? Porque eles olham sempre com a perspectiva humana. E é interessante que no versículo 44, o texto diz que eram 5.000 homens. E quando nós lemos esse texto aí no original, no grego, essa palavra usada em grego é 5.000 homens, para identificar que eram apenas homens. Os que foram contados eram apenas os homens, a parte de mulheres e crianças. Na nossa igreja aqui agora, se eu pedisse para levantar todos os homens, nós teríamos o quanto de mulheres e crianças ainda que não estão no grupo dos homens? Mais do que o dobro do número de homens. Então, os estudiosos aqui, os comentaristas, eles vão argumentar que existia nessa multidão de 5.000 homens, mais ou menos 20.000 pessoas junto com eles. São 5.000 homens e talvez mais 15.000 mulheres e crianças no meio de tudo isso aqui. Eu não sei se você já percebeu ou já viu, já teve a oportunidade de entrar num lugar com 20.000 pessoas. Já viu ou não? Um show, talvez um estádio. 20.000 pessoas, é disso que a gente está falando aqui. Ô Jesus, eu não sei se você percebeu o tamanho da multidão que está aí fora, mas não é 100 pessoas, não é 200 pessoas, não são 5.000 pessoas. Jesus tem 20.000 aí dentro, aí fora, espalhado. Da onde vai tirar comida para todo mundo? Então eles têm algumas coisas que eles pensam. Jesus, cadê o dinheiro? A gente não tem dinheiro para tudo isso. Segunda coisa, Jesus, tá bom, mesmo que a gente tivesse dinheiro, aonde vai comprar pão para todo mundo? Que padaria? Chega na padaria, eu queria 20.000 pãozinhos. Em que padaria você vai encontrar isso? A terceira coisa aí, Jesus, mesmo que a gente tenha o dinheiro, mesmo que você chegue na padaria e tenha 20.000 pãozinhos, te esperando, como que você está pensando, Jesus, que a gente vai transportar 20.000 pãozinhos? Aí tá bom, Jesus, mesmo que tenha o dinheiro, mesmo que tenha os pãozinhos, mesmo que a gente tenha uma carruagem para transportar tudo isso, Jesus, até a gente achar o lugar e ir lá e voltar, você acha que vai ser que horas, Jesus? Eles tinham bons argumentos? Tinham.
da perspectiva humana. Mas Jesus ele não trabalha com a perspectiva humana, porque ele é Deus. Ele não está limitado a perspectivas humanas. E é isso que ele quer mostrar para eles. Então a desculpa dos discípulos são as nossas desculpas. A minha, a sua. Sempre as mesmas desculpas. E nós temos boas desculpas? Nós temos. Eu converso com você, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu abrir meu coração para você. Você conversa comigo, você fala assim, você dá todas as suas desculpas para mim. E eu engulo as suas desculpas, apesar que algumas delas eu só aceito. Porque eu sou um imigrante. Eu não cheguei ontem aqui. E eu não cheguei aqui de gravata. Eu sei muito bem o que você passa. Porque eu já estive aí durante muitos anos. Então, algumas coisas a gente faz de cara de bobo e aceita. Mas Jesus você não engana. E você pode até ter mesmo boas desculpas, como os apóstolos tinham aqui. Mas Jesus, ele não trabalha com as nossas desculpas e com as nossas perspectivas. Jesus, então, ele nos chama para servi-lo, mesmo quando tudo parece impossível. Jesus te chama, meu irmão, para servir, mesmo quando tudo parece impossível. Porque se você for esperar a condição perfeita para servir Jesus, sabe quando você vai servir Jesus? Nunca. Nunca. E aliás, deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca vai te dar a condição perfeita para servi-lo. Tudo que você precisa, tudo que você pensa que você tem que ter, todas as habilidades, Jesus não vai te dar tudo isso. Sabe por quê? Porque senão a glória vai ser sua. E Ele quer chamar aqueles que não são para confundir os que são, como diz o apóstolo Paulo. Para quê? Para que a glória seja dele. Ele chama os que não são para confundir os que são. Ele chama nós, gente como eu e como você, para servi-lo. Gente que não tem nada para oferecer, para servi-lo. Então a glória é dele. E nós vamos entender e nós vamos aprender a viver na dependência dele. Jesus eu não posso, Jesus eu não consigo. Jesus eu não tenho. Jesus não sei de onde vai sair, mas eu sei de uma coisa. Jesus eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor consegue. Eu sei que o Senhor faz. Nosso chamado é viver olhando para Jesus e não para a circunstância, confiando de que Ele é capaz de sustentar e fazer o milagre da multiplicação, onde não tem nada. Mas é interessante que um dos textos paralelos a esse texto, no capítulo 6 do Evangelho de João, que talvez seja o texto mais elaborado, onde João explica melhor tudo o que está acontecendo aqui, é interessante que essa pergunta de Jesus para eles, e fala assim para eles, tá, quantos pães vocês têm? Bom, eles estão ali, só os 12. E aí Jesus fala, então vão e investiguem. Eles precisam investigar? É só olhar um para a cara do outro, não tem não, vocês não têm pão. É por isso que Jesus manda, vai investigar. O que Jesus está mandando eles fazerem? Vai procurar pão, vai ver se vocês acham. Aí eles acham, João vai nos relatar que eles acham um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. E é interessante que esse menino entrega esses 5 pães de cevada e 2 peixes. E aí eles chegam para Jesus com, Jesus, a gente tem isso aqui, a gente tem, né? A gente pegou do menino isso aqui. Esses 5 pães e esses 2 peixes. Mas o que é isso aqui no meio de tanta gente? E é interessante que ele fala 5 pães de cevada. Por que pães de cevada? Porque a cevada era uma coisa secundária ao trigo. Era a comida do pobre. Era a coisa mais barata que podia ter. Você não podia comprar trigo, você comprava cevada. Então eram 5 pães de cevada. Era dos mais baratinhos que tinha. Mas era tudo que eles arrumaram. Mas aí o que me faz pensar tá bom, mas e o quanto dessa multidão aqui não tinha comida, mas não quis falar nada? Não tinha pão, mas não quis falar nada. Porque esse menininho tinha, a mãe dele fez, falou, filho, tem aqui 5 pãezinhos para você e 2 peixes, para você passar o dia. E toma cuidado com isso aqui, menino, porque perder isso aí, você não tem mais o que comer hoje. E aí esse menino faz o que com os 5 pãezinhos dele? Entrega na mão de Jesus. E note que, uma vez que ele entregou esses 5 pãezinhos na mão de Jesus, ele perdeu completamente o controle daquilo. Ele entregou. Pode ser que ele nem venha comer mais.
Porque ele entregou para Jesus. Acabou, perdi, ficou sem. Mas ele entrega os 5 pãezinhos dele. O que isso ensina? O que isso me ensina? Meu irmão, o que nós temos para oferecer para Jesus, ele não vale nada. Ele não serve para nada. Ele não tem qualidade. Mas nas mãos de Jesus, ele pode usar para fazer grandes coisas. Jesus, ele não chamou você, ele não me chamou para servi-lo por causa de uma necessidade. Ele me deu um privilégio, ele te deu um privilégio quando ele te chama. Ele não chama você para servir porque ele precisa de você. Jesus não precisa de ninguém. Mas quando ele nos chama para servi-lo, é porque ele quer trabalhar em nós e através de nós. Ele quer nos usar como ferramentas nas mãos dele, para a glória do nome dele, não porque ele precisa de nós. O que nós temos não é suficiente e o que nós temos não tem qualidade. Nós não temos nada para oferecer para Jesus, nada. Mas ele quer usar o nosso nada para fazer infinitamente mais. Então, obedecer a Jesus é confiar nele, e confiar nele é obedecer, mesmo quando não faz sentido. Meus irmãos, nós não obedecemos Deus por 2 motivos, basicamente. Primeiro motivo, nós não confiamos que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Nós olhamos para a Bíblia, tu tem que fazer isso, legal. Não, mas Deus, não vai dar certo. Então nós não obedecemos a palavra de Deus, sabe por quê? Porque nós não cremos que ele é capaz de fazer aquilo que ele prometeu na palavra dele. O problema disso é que você está chamando Deus de mentiroso. E aí você está num problema grande. Agora, a segunda razão pela qual nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não obedecemos os mandamentos, o chamado de Jesus para a nossa vida, é porque nós não cremos que ele vai fazer alguma coisa na nossa vida, que ele prometeu para nós. Então nós desconfiamos, Jesus, eu sei que o Senhor pode, o Senhor quebrou lá o Egito todo, o Senhor fez um monte de milagre, mas eu não acredito que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Essas são as nossas motivações, porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Mas nós somos chamados para obedecer quando não faz sentido. Por quê? Porque outra coisa que nós sempre fazemos é nós queremos olhar para a Bíblia e falar, não, isso aqui, não, mas isso aqui é no tempo não, isso aqui é no tempo dos apóstolos, Rodrigo. Isso aqui não é prático mais hoje. Isso aqui fazia sentido lá naquele tempo, mas hoje é completamente diferente, Rodrigo. Isso aqui não é prático mais. Nós queremos relativizar a palavra de Deus. O problema disso é que você pega a Bíblia e você fala aquilo que é prático, aquilo que não é prático, aquilo que é válido, aquilo que não é válido. O que você está fazendo com a Bíblia? Você está destruindo a inerrância e a autoridade bíblica. Quem é a autoridade? É você. É você que define o que está certo, o que está errado, o que acontece, o que pode e o que não pode acontecer. Não Deus. Então nós não confiamos na palavra de Deus, é por isso que a gente não obedece ela. Nós não confiamos em Deus, que Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu. Porque a gente não sabe se ele vai cumprir o que ele prometeu. Então ele é um mentiroso. Então nós não vivemos, nós não obedecemos por causa disso. Não faz sentido, Rodrigo, mas você não foi chamado para pensar e ver se vai fazer sentido. Você foi chamado para obedecer, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando não é prático na sua vida, mesmo quando seu emprego está em risco, mesmo quando você vai tomar prejuízo. Esse é o nosso chamado, obedecer quando não faz sentido. Então Jesus, ele vai fazer essas coisas nas nossas vidas e nos chamar para obedecer quando não faz sentido. Mas no meio de tudo isso, e nesse momento é que nós vamos poder experimentar realmente o agir de Jesus na nossa vida. É aí que nós vamos olhar para Ele, não para as circunstâncias, e aprender a depender dEle, que Ele vai prover para nós. E aí, depois de multiplicados, é interessante que ele ergue os pães, e dá graças a Deus, e ele entrega aos seus discípulos aquilo que ele vai fazer mais tarde, na ceia do Senhor. Isso aqui está apontando, de novo, para o seu sacrifício. Porque, eu não sei se você entendeu do que Marcos e João, Lucas e Mateus estão falando. Eles estão falando do pão da vida. Ele fala para eles, agora vocês vão e entreguem. Entreguem o quê? Entrega o pão. O nosso chamado continua o mesmo. O nosso chamado é, vão e entreguem o pão da vida. Quem é o pão da vida? O que é o pão da vida?
é o pão que desce dos céus, é o nosso Jesus. O nosso chamado é ir pregar, é ir entregar o pão da vida para as pessoas que estão sedentas pelo pão da vida, sedentas de Cristo. Mas, de novo, Ele é o pão que desce dos céus. Ele é o verdadeiro pão que nos alimenta, porque todos nós, meus irmãos, nós temos uma sede, uma fome que é insaciável, ela só pode ser preenchida por Cristo. É só Ele que pode nos alimentar. Porque dentro de nós existe um buraco negro, que você vai jogando coisas, e conquistas, e casas, e carros, e dinheiro, e esse buraco negro vai sugando, até não sobrar mais nada. E quando você olha, ainda continua vazio, porque só Jesus pode preencher a nossa vida. Então Ele é o pão que desce dos céus. É interessante que depois da multiplicação dos pães, lá em João, no Evangelho de João, Jesus ele vai pregar sobre o pão da vida. E ele vai falar: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não pode ter vida. E aí os discípulos, as pessoas ouvem aquele negócio, aquele canibalismo, e falam assim: o que é isso, gente? E vão embora, e abandonam Jesus. Aí os apóstolos, chegou Jesus, vai devagar, cara, você quer esvaziar a igreja? Para de pregar essas coisas aí, o povo não está gostando não. E o que Jesus responde para ele? Ah não, beleza, vamos fazer um negócio mais legal, vamos diminuir as luzes, colocar umas fumaças, pintar a parede de preto, e aí a gente vai ter uns negócios diferentes, e eu vou fazer uma mensagem mais coach aqui, para ver se a galera fica, beleza? Semana que vem a gente começa essa empreitada nova. É isso que Jesus fala? O que Jesus responde para eles? Se você conhece o texto de João, vocês querem junto? Vocês querem junto? A porta é aquela lá. E aí Pedrão, sendo Pedrão, ô Senhor, para onde iremos? Pois só Tu tem palavras de vida eterna. Só Tu tem palavras de vida eterna. Então, é interessante que essa multidão ela é alimentada por Jesus. Mas por melhor que tenha sido o jantar, eles vão precisar de café da manhã, no outro dia. Não importa o quão bom tenha sido o jantar, eles vão ter fome no outro dia. E eles voltam de novo. Agora eles voltam de novo para Jesus. Por que eles voltam para Jesus? Porque Jesus ensinou? Porque Jesus é o pão da vida? Porque Jesus é aquele que pode saciar a fome deles eterna? Não, é porque eles querem milagre. Eles querem que Jesus os sacie de novo a fome. Aí é quando Jesus fala: eu sou o pão da vida. Realmente eu posso saciar a fome de vocês, mas eu não quero apenas saciar a fome temporal, resolver alguma coisinha aqui, agora, física e temporal. Eu quero resolver o problema de vocês de eternidade. Eu quero matar a fome de vocês pela eternidade. E aí é quando todo mundo vai embora, porque está todo mundo interessado em milagre, em resposta agora, física e temporal. Eles não querem saber de ensino, eles não querem saber da palavra. Jesus ele quer dar para eles algo que vai permanecer para a vida eterna. Então, por mais importante e essencial que seja comer todos os dias, ter as nossas necessidades físicas e temporais atendidas, por mais importante que seja isso, tem algo que é muito mais importante, que é a prioridade para a nossa vida, é a nossa vida eterna, é a nossa vida com Cristo, e Jesus quer saciar essa fome. Então nós precisamos do verdadeiro pão da vida, que é Jesus, pois a minha carne é o verdadeiro alimento, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E quando eles terminam de entregar tudo isso, eles voltam com 12 cestos cheios. O que Jesus está falando? O que Jesus está ensinando? O que Marcos quer nos relatar aqui? Por que 12 cestos? Porque é o número de apóstolos, cada um sai com um cesto. E lembre-se do começo de tudo isso aqui: o que os apóstolos tinham para comer? Nada. Eles ministram a vida das pessoas, eles dão, eles compartilham, e eles vão compartilhando, mas quando eles voltam, o que eles têm? Eles estão cheios, existe fartura para eles agora se alimentarem, mais do que cada um daquelas pessoas receberam. Quando nós ministramos na vida das pessoas, Deus acrescenta para a nossa própria vida.
Quando nós ministramos as pessoas, nós somos ministrados. Meus irmãos, eu venho aqui todas as semanas pregar, mas quem foi alimentado abundantemente, muito mais do que qualquer um de vocês aqui, fui eu. Quando nós ministramos, nós somos alimentados. Agora, para finalizar, a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é: por que você veio? Por que você veio? Por que você voltou? Eles voltaram no outro dia porque Jesus deu comida para eles, porque Jesus deu pão para eles. Eles voltam no outro dia porque eles querem mais pão, não porque eles querem Jesus. A pergunta que fica para nós é: por que você veio? O que você tem vindo buscar domingo após domingo? Milagres? Mais pão? Ou você tem vindo buscar Jesus? Ou você tem vindo buscar o pão dos céus? Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela sua palavra, ó Pai, que é viva e verdadeira. E nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar graça para viver a sua palavra e sermos transformados por ela, Senhor. Pai, dá-nos graça para obedecer ao Senhor quando não faz sentido. Dá-nos graça para olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Dá-nos graça para confiar no Senhor no meio das adversidades. Senhor, dá-nos graça para pregar e para levar o pão da vida para aquelas pessoas que precisam do pão da vida. Senhor, dá-nos graça para buscar o Senhor e não as Tuas mãos. Dá-nos graça para que possamos mesmo, Senhor, confiar, obedecer, andar na Sua presença, de maneira digna do chamado do Senhor nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.